Sejam muito bem-vindos ao NinaCast. Eu sou a Carolina Evazian, cofundadora da NinaCare. Hoje tenho o prazer de estar acompanhada dos meus brilhantes sócios para um bate-papo sobre o tema o que está no centro da nossa missão, que é transformando o cuidado ao paciente com inteligência artificial humanizada. Nós vamos explorar como a tecnologia pode ser uma poderosa aliada na jornada de cuidado. Mas também vamos discutir abertamente os desafios, riscos e aquele receio que muitos profissionais da saúde têm sobre o uso de IA. O medo de que ela possa, de alguma forma, orientar os pacientes de maneira equivocada ou despersonalizar o atendimento. É um debate fundamental e queremos trazer transparência e confiança para essa conversa. Para isso, vamos contar também o case da NinaCare, a sua jornada de fundação e o impacto na jornada de acompanhamento ao paciente. E para enriquecer essa nossa conversa, eu conto com a presença de três mentes incríveis, que são a espinha dorsal da NinaCare. Conosco está aqui hoje o Dr. Ismael Pontes, médico anestesista com experiência clínica, especialista em anestesia obstétrica e o grande criador do cérebro da nossa plataforma, sempre buscando otimizar os desfechos e humanizar o cuidado. Temos também o Dr. Ricardo Simoni, médico anestesista, mestre e gestor com profundo conhecimento em acreditação hospitalar e qualidade em saúde, liderando nossa frente institucional. E complementando nosso time, Marco Aurélio Rosa, nosso especialista em produto e tecnologia, o arquiteto da NinaCare, focado em segurança, escalabilidade e na personalização que torna a NinaCare única. Para começar, eu gostaria que cada um se apresentasse brevemente e contasse um pouco mais sobre o seu papel fundamental na NinaCare. Vamos começar com você, Ismael. Primeiramente, muito obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. É, A minha trajetória na medicina incluiu a graduação, a residência e algum tempo de atuação direto com pacientes em situações de urgência e emergência. E em todo o percurso, eu via que a assistência ela acabava sendo chegando até o paciente até um determinado ponto. Então a gente conseguia levar cuidado, levar formas de melhorar a saúde desse paciente, mas tinha muito a que ser feito ainda para os pacientes e que isso às vezes nos escapava pelos dedos. Então, o pronto-socorro acabava que era um lugar onde você precisava dar um destino rápido para o paciente, onde você precisava resolver de maneira muitas vezes paliativa boa parte das demandas que chegavam. Isso grandemente em função de um sistema de saúde com dificuldades, com desorganizações, e os médicos e as operadoras fazendo o que podiam para cuidar desses pacientes. A caminhada seguiu, eu fui fazer minha especialização, eu enxerguei que meu papel como anestesista eu conseguia levar algum valor que eu acreditava mais, que eu me sentia mais realizado para os meus pacientes, mas eu ainda assim, mesmo como anestesista, enxergava que o nosso cuidado podia ir além do que aquele momento intraoperatório, ou mesmo hoje em dia a gente se preocupa muito com os momentos, um momento pré-operatório de qualidade, eventualmente até pós-operatório de qualidade, mas a gente precisava fazer mais do que simplesmente a atuação ali no leito com o paciente na hora da sua cirurgia. Então, diante disso, por N motivos, eu e o Ricardo, a gente foi se aproximando, fazendo uma amizade, e aí em um determinado momento a gente sempre conversou muito sobre empreendedorismo, ambos entusiastas do assunto, até que em determinado momento a gente entende que atuar na jornada do cuidado do paciente era algo que poderia ser escalado e mesmo com soluções pequenas e pontuais levar muito resultado para o paciente. Então, hoje, o meu papel principal na Nina Care, respondendo a tua pergunta, é exatamente isso. É pegar todos esses anos de paixão pelo cuidado e, digamos que até uma leve frustração, assim, de ver coisas que poderiam ser muito melhor na saúde, a gente não conseguindo entregar isso enquanto médicos, enquanto sistema de saúde, enxergar na tecnologia, enxergar na Nina Care protagonizando essa transformação na jornada do cuidado,
uma forma de levar isso para os pacientes. Então, hoje o que eu faço na Linacare é principalmente criar essa interface entre a tecnologia que o Marco faz nascer as nossas ninas, faz ter vida, com o impacto real aos pacientes, com a interface clínica real, com valor tanto para os pacientes quanto para os stakeholders associados à Nina. Muito bom, obrigada, Ismael. Agora, Ricardo, compartilha com a gente um pouco sobre a sua jornada e qual que é o seu papel na Ninacare. Obrigado de estar todo mundo aqui hoje, né? Conseguimos reunir o time inteiro. Isso é muito bacana. É uma experiência nova aqui para nós, né? Dentro de um podcast, falando da Dinacare, uma coisa que a gente pensou lá atrás. Bem, como dá para vocês sentirem, eu sou mais sênior aqui de vocês, né? Tenho mais cabelos brancos. Minha jornada, no ponto de vista da anestesia e medicina como um todo, foi longa, podemos dizer assim. Já é um pouco longa. Me formei como anestesista e desde o começo da minha formação como anestesista, como residente lá, eu sou uma pessoa muito inquieta, Carol. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer a mesma coisa o mesmo todo dia. Então, estou sempre procurando fazer uma coisa diferente. Estou sempre procurando mudar alguma coisa que poderia ser melhorada. E isso é da minha pessoa, isso é da minha personalidade. Eu sempre fui assim, né? Então, na anestesia também, não podia ser diferente. Eu tenho até um professor, o Dr. Luiz Cangiani, que fala assim, esse aqui é o novidadeiro. Então, eu era considerado o novidadeiro lá no grupo dos residentes, no grupo lá dos meus chefes, né? Que a gente falava chefe, mas não era chefe, era realmente um mentor que a gente tinha ali. E eu comecei nessa da parte técnica mesmo da anestesia, desenvolvi algumas técnicas da anestesia, dispositivos, bombas de infusão, parti para a parte de publicação, a parte acadêmica, fiz mestrado, escrevi muito artigo em revistas, em periódicos, escrevi livros, e foi assim. Até que chegou uma hora que, como tudo na minha vida eu precisava mudar. E eu parti para o ramo de gestão. Então a gente precisou qualificar um pouco mais o nosso grupo de anestesia. E quem que ia fazer a qualificação, quem que ia partir para uma acreditação hospitalar, lógico, o novidadeiro que precisava ir atrás disso daí. Eu fui fazer especialização em qualidade e segurança do paciente lá no Albert Einstein. E a gente partiu para um processo de qualificação do nosso grupo de anestesia na acreditação do canadense, na Aquimento. O Ismael até fez parte desse processo todo também, como nosso médico residente lá que nós tínhamos no serviço. E dentro da gestão, dentro da qualidade e da segurança, um novo mundo, né? Aconteceu um novo mundo, as coisas foram acontecendo, a gestão foi começando a entrar na minha veia, a qualidade e a segurança do paciente começou a realmente mostrar o seu propósito dentro de mim, né? Que era muito mais importante, assim, tomar a segurança do paciente, quanto era imprescindível ter a segurança, quanto era imprescindível ter uma qualidade de anestesia, e quanto era imprescindível fazer a gestão. Que nós médicos sabemos fazer a parte assistencial, mas a parte operacional e de gestão do nosso negócio, de gestão do nosso paciente até, era sempre deixado para trás. Então a gente começou a trabalhar nesse processo de acreditação e dentro desse processo de acreditação veio uma parte de qualidade e segurança que chama-se experiência do paciente. Então a experiência do paciente, hoje em dia no meio hospitalar, ela está cada vez mais se evoluindo, né? Podemos dizer assim, ao extremo de transformar o ambiente hospitalar na casa do paciente. Seria o extremo, né? Então, é transformar aquele ambiente mais próximo possível de um ambiente acolhedor, de um ambiente que traga não só a cura física, mas também uma cura emocional do paciente. Então, a experiência do paciente é muito importante. E pensando em experiência do paciente, é que veio a ideia, inicialmente lá atrás, de fazer alguma solução que cuidasse melhor dessa experiência total do paciente. Muito legal, Ricardo. Essa sua expertise, com certeza, definitivamente é o que faz a gente conseguir escalar esse nosso impacto. E agora o nosso mago da inteligência artificial e da tecnologia, Marco, fala um pouquinho pra gente da sua jornada e do seu papel na Ninacare. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu me sinto tão honrado de estar aqui presencialmente pela primeira vez com todos vocês juntos.
E a gente se fala bastante, né? Quase que diariamente aí online, mas é diferente ter essa interação aqui todos nós juntos, né? Contando um pouco de mim, para quem tá ouvindo, eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos. Não sou tão sênior, mas tenho os meus cabelos brancos e algumas faltas de cabelo. É, e nos últimos anos, principalmente desde quando o ChatGPT explodiu em 2022, eu tive um estalo e percebi que isso ia definitivamente mudar completamente o mundo inteiro, não só a tecnologia. E sigo dizendo isso, e falei isso agora há pouco antes da gente começar a gravação, tanto que eu acredito que as coisas irão mudar no nosso dia a dia. E percebi na inteligência artificial grandes possibilidades de alcançar e de impactar as pessoas de verdade, porque é, enquanto o cara da TI, né, que sou, a gente fica muito ali nos bastidores, mexendo em computador o dia inteiro, apertando teclas, né? E a gente não vê o impacto real na pessoa, numa pessoa. A gente chama de usuário, né? É feio esse termo, mas enfim, os nossos usuários ali, a gente não sente o impacto real na vida deles. E eu tinha isso sempre dentro de mim. Eu falei, gente, eu não vou sair dessa vida sem impactar a vida das pessoas positivamente com a tecnologia. É meu propósito, eu preciso fazer isso. Veio a inteligência artificial e eu me senti empoderado definitivamente, porque ela abriu, ela amplificou muito os meus conhecimentos e as minhas possibilidades. E enfiei a cabeça nisso. E um desses círculos que eu comecei a frequentar, conheci primeiramente o Ricardo e ele apresentou para mim algumas ideias e eu falei, esse cara aqui tem uma coisa ali. E aí eu aceitei e abracei esse desafio, né, de transformar todo esse conhecimento, toda essa expertise do Ismael, essa expertise do Ricardo em algo prático, algo que a tecnologia conseguisse transformar em resultado real na vida das pessoas. E é isso é o meu papel de uma maneira mais abstrata e lúdica dentro da Nina Care. Eu transformo esse amontoado enorme de conhecimento e de prática médica e de impacto na vida das pessoas numa linguagem tecnológica. Legal, Marco. Bom, eu acho que eu senti a mesma coisa que você quando eu conversei com o Ricardo. Eu agora contando um pouco da minha jornada, eu atuei nos últimos 10 anos à frente, das áreas de marketing, vendas, crescimento, produto de empresas de tecnologia, na jornada desde uma empresa pequena até se tornar uma empresa grande. Mas eu sempre tive no meu coração a vontade de estar no mercado de saúde, venho numa família de pessoas que trabalham no setor de saúde. Eu comecei minha jornada profissional no setor de saúde e eu sentia no coração esse chamado, que é um mercado que realmente precisa de um olhar de profissionais que estão pensando em tecnologias que ajudem de fato o paciente e o profissional. E no ano passado eu resolvi me aprofundar, estudar um pouco mais sobre isso. Fui para Boston, nos Estados Unidos, e participei de alguns eventos, discussões em Harvard, Northeastern University, Holy Cross University, sobre inteligência artificial na área médica. E o que me surpreendeu é que eu acreditava que eu estava ali no centro, no olho do furacão, do que tinha de mais avançado em tecnologia e inteligência artificial para o cuidado do paciente, mas a discussão era ainda muito em torno dos riscos, em torno da segurança ou não, né, do que se pode oferecer para o paciente, né? E voltando para o Brasil e pensando como estruturar isso em algo prático, foi quando também me aproximei do Ricardo, que já estava muito próximo do Ismael, junto com essa ideia mesmo, né, de trazer uma solução muito prática para ajudar os pacientes. E aí que nasce a Nina Care. Eu acho que já trazendo um pouco dessa história, Ricardo, vamos mergulhar um pouco nisso. Você vivencia o dia a dia do centro cirúrgico, você cuida diretamente do paciente. Então, qual foi a principal dor ou necessidade que te inspirou a buscar uma solução, a pensar na Nina Care, né? Acho que a gente fala muito sobre aquele livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Qual que foi o seu porquê que te trouxe para a Nina Care? Ah, é interessante, né? Porque na área da saúde, como o Marco já falou,
que despertou nele o propósito, né? Então, tem área que tenha mais propósito do que a saúde, cuidar de alguém, curar alguém, ajudar alguma pessoa. Então, a área é muito cheia de propósito. Eu, como anestesista ali, cuidando do pré-operatório e do intraoperatório, já cuidando de uma certa forma, um cuidado já especial para aquele paciente, observava que o meu pré-operatório era muito legal. Assim, eu investigava todas as patologias do paciente, todos os riscos, avaliava todas as possibilidades, planejava o que eu ia fazer dentro do centro cirúrgico. Chegava no intraoperatório, eu executava muito bem minha anestesia, porque teve professores maravilhosos que me ensinaram a fazer a técnica da melhor maneira possível, sempre cuidando do paciente como um centro, né? Não tratando aquele paciente como muitas vezes a gente vê médico tratar, né? Ô tio, ô tia, não, cada paciente tem um nome, cada paciente tem um sobrenome, tem um filho, um neto, um parente que está ali esperando para ele depois da cirurgia, não é verdade? E eu executava muito bem essa técnica, conseguia executar muito bem, graças, como eu falei, aos meus professores. Mas depois que terminava a cirurgia, esse paciente ia para a sala de recuperação. Eu ficava mais um pouquinho ali com aquele paciente e depois de uma hora mais ou menos, esse paciente ia embora. Eu não sabia mais como esse paciente estava. Eu não sabia se ele retornou bem para sua casa, se ele ficou bom, bem da cirurgia, se ele conseguiu voltar para a atividade que ele estava fazendo, para o trabalho, se ele conseguiu fazer uma caminhada depois, se ele conseguiu brincar com os filhos, se ele conseguiu ir para uma festa, se ele conseguiu voltar para a rotina dele normal que ele tinha antes, né? E eu fiquei, eu não sei o que está acontecendo, não sei o desfecho, que seria o novo técnico disso, né? O desfecho que teve esse paciente. Então eu faço o pré muito bem, o intra melhor ainda, só que o meu pós é ridículo. Basicamente é isso. Eu fico com o paciente ali alguns minutos e depois eu nem sei o que aconteceu com ele. E a gente sabe que na medicina é assim, né? Porque o paciente, depois que faz esse procedimento cirúrgico, ele vai embora do hospital e ele não vai para o consultório do cirurgião fazer um retorno um dia, 2 dias depois. Geralmente demora. Esse paciente a gente fica num limbo ali do cuidado, né? Ele não vai voltar, ele vai voltar a ser observado por algum médico, por alguma enfermeira, às vezes uma semana, 2 semanas depois. Quando ele sai do hospital, todo paciente recebe, o hospital é sério, né? Ele recebe um guia de orientações do pós-operatório. Mas existe assim digamos assim, quando você está explicando para o paciente dentro do hospital o que vai acontecer com ele, ó, sua ferida cirúrgica, o seu curativo, aqui o remédio que você tem que tomar, o analgésico, sua meia elástica, né, as atividades que você pode fazer, que você não pode fazer, e ele escuta aquilo lá, ele só balança a cabeça. Mas quando ele chega no ambiente dele, no ambiente que ele vai viver, na sua casa, ele esquece de tudo. Porque ele tá com uma emoção tão forte ali de ganhar alta, de ir embora daquele hospital, que tudo que você fala ele não absorve, a maioria das coisas ele não absorve. E ele chega na casa dele, bem, e agora? O que que eu faço? E ele não tem esse canal, ele não tinha com quem conversar. Bem, eu vou conversar com o meu médico só no retorno que vai ser daqui uma semana, às vezes 2. E esse médico que vier viajando? E se acontecer alguma coisa comigo? E se minha ferida começar a sangrar aqui? E se eu tiver uma dor? E se eu vomitar? Bem, são tantas Cs na cabeça do paciente, a ansiedade é tão grande que ele fica sem um canal de comunicação, né? Então, eu sempre tive essa vontade de fazer isso, de ligar para o paciente. Só que era isso, era ligar mesmo. Você não consegue ligar para todo mundo. Lá no centro médico a gente faz 1.800, às vezes 1.900 procedimentos por mês. Como é que você vai ligar para 1.900 pessoas? Né? Não tem como você escalar isso telefonando para o paciente, né? E quando veio a parada da inteligência artificial, dos agentes de IA, de você conseguir escalar, fazer escala nisso, é que veio o Eureka na minha cabeça. Bem, agora a gente tem a vontade, tem o propósito e tem o como fazer isso, né? E aí que realmente surgiu a ideia de transformar o pós-operatório, o cuidado desses pacientes com auxílio da tecnologia. Legal. É muito impactante ouvir mesmo essa perspectiva, Ricardo, porque mostra como a Nina Care nasce
não só de um desejo genuíno de melhorar a qualidade da experiência do paciente, mas uma necessidade real do paciente de ter um acompanhamento, né? E, Ismael, como que você enxergou o potencial dessa solução para se tornar algo de fato robusto, algo escalável, algo que apoiasse os médicos e os pacientes e que pudesse, de alguma forma, impactar e transformar o sistema como um todo? Carol, essa fala do Ricardo, ela inaugura uma série de de conceitos super importantes quando você fala de gestão do cuidado. A ideia da Nina Care surge como cuidado de pacientes pós-operatórios, que era a jornada ali que eu e o Ricardo estamos, né, diariamente inseridos, e é uma dor mais pungente, né, mais evidente pra gente. Mas em várias jornadas do cuidado diferente, você tem esses momentos que o paciente está em contato com o sistema de saúde, está em contato com o profissional, e outros momentos onde ele vai estar na casa dele, onde ele vai ter eventualmente dúvidas. E a retenção do conhecimento do que ele aprende ali naquele momento com o profissional de saúde vai ser limitada ao que ele conseguir guardar ali. Vão surgir novas dúvidas em casa depois, né? Esse exemplo que o Ricardo trouxe do pós-operatório é muito evidente isso. Tá num ambiente novo, tá às vezes com um pouco de dor, desconfortável, tá frio, tá com medo, vai pra casa, tá preocupado se vai ficar com dor em casa, se tá tudo bem. Ele recebe uma lista, a chance desse paciente absorver essas orientações de primeira é muito pequena, né? Como que você se resolve isso falando de jornada do cuidado? Você resolve com um conceito que chama longitudinalidade. Então você vai ver esse paciente no dia seguinte, você vai ver esse doente no dia seguinte. E depois, e depois, e depois, e depois. Mas na prática não é assim que funciona. Prática isso não é possível gerir essa escala na maior parte dos sistemas de saúde, salvo em poucas exceções a nível mundo, inclusive. Então acontece isso que o Ricardo falou. Você tem uma série de jornadas diferentes, quer seja um paciente que está sendo acompanhado no pós-operatório, quer seja, às vezes, um paciente com doenças crônicas que precisa aderir a uma medicação para ter um resultado melhor de desfecho em saúde, e ele vai ter essas mesmas dúvidas, essas mesmas dificuldades, como semelhante às do pós-operatório, e você poderia resolver isso com longitudinalidade do cuidado, estando mais próximo desse paciente. Como isso, na maior parte dos lugares, não é possível, a inteligência artificial e o uso dela através dos agentes de IA para acompanhar esse paciente no WhatsApp, por exemplo, que é o caso da Nina Care, ele traz uma resolução de um problema caro, complexo, difícil para um país como o Brasil, por exemplo, de dimensões continentais, onde os problemas são sempre em escala muito grande para se resolver, custos muito grandes. Você cria essa capacidade de gerir essas jornadas do pós-operatório, ou eventualmente de um paciente que precisa ter sua glicemia controlada. Inclusive, um dado interessante disso, tem um estudo de 2017, se eu não me engano, que utilizou as profissionais navegadores. Eles não eram profissionais da área médica, não eram como padrão, geralmente são enfermeiras navegadoras, mas eles colocaram profissionais leigos acompanhando pacientes com doenças crônicas, diabetes e hipertensão. E os pacientes acompanhados mesmo por esses profissionais não da área da saúde, treinados para poder ficar lembrando da adesão da medicação, tiveram até 1 ponto percentual de redução na hemoglobina glicada, que é um medidor de sobrevida desses pacientes importantíssimo. Especula-se por outros estudos mais fundamentados que a cada 1 ponto de hemoglobina glicada que você abaixa nesse paciente, você diminui em 40% o risco dele ter algum evento grave cardiovascular, ou de microvasculatura também. Então, você vê como que essa questão da jornada do cuidado, de estar próximo do seu paciente, agrega oportunidades de a gente trazer um impacto real, não só real do ponto de vista de melhoria da vida dos pacientes, mas também de impactos nos sistemas de saúde. E aí, entenda-se estruturação, custos e tudo mais, né? Então, para mim, eu acho que a resposta para a sua pergunta é essa. A escalabilidade da Nina dar uma resposta com uma solução pontual, sem ter a pretensão de ser um bálsamo para todos os problemas da área da saúde, mas trazer uma solução pontual, séria, já disponível com a tecnologia que a gente tem, para um problema muito urgente, que é o acompanhamento dos pacientes nas suas diferentes jornadas do cuidado.
Bom, Marco, você viu que a visão dessa nossa dupla, ela é de grande impacto, né? Sim. E não é pouca coisa o que eles vislumbram aí pro resultado que a gente quer alcançar com esse cuidado dos pacientes e da jornada deles com a InaCare. Como que você materializou isso de forma prática em um acompanhamento através de inteligência artificial? Como foi esse desafio e como foi criar isso, essa comunicação com os pacientes? Olha, esse é um desafio diário, na verdade. É, porque eu até brinco muito com o Ismael, que ele fala umas palavras muito bonitas, né? E aí eu fico pensando, porque eu fiz um procedimento cirúrgico, ó, tô até melhorando, recentemente, e eu recebi as orientações, o doutor falou comigo, e eu acredito que eu absorvi uns 10% do que ele me falou, e eu consigo me colocar no lugar desse paciente. Então, acho que foi esse timing, sabe? Que foi logo depois que eu fiz o meu procedimento, que conheci o Ricardo e começou todo esse movimento. E eu falei, gente, olha eu ali, ó, se eu tivesse uma Nina aqui pra mim. Porque é justamente isso. Muitas vezes, não só as emoções estão muito à flor da pele na hora que você está indo para o procedimento, depois do procedimento, mas muitas vezes, dependendo ali da característica do paciente também, a gente se sente intimidado, de certa forma, de conversar ali com um profissional de saúde, porque ele está falando ali alguns termos e falando algumas coisas. Por exemplo, eu não sei o nome técnico do procedimento que eu fiz, mas eu sei o nome da cirurgia que eu fiz. E aí eu pensei, gente, a Nina tem que entender isso. A pessoa tem que conseguir falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, e livre de uma maneira com que ela entenda aquilo clinicamente e traga todo esse conhecimento técnico para o bem-estar do paciente. E isso é um desafio constante, como eu comecei a minha fala dizendo, porque, primeiramente, eu aprendo muito, não só no vocabulário, aprendo muito, e os pacientes, né, eles trazem novidades o tempo todo e formas de se comunicar, e a comunicação como um todo do ser humano já é uma coisa complexa, né? Então, quando você coloca ali alguns ingredientes a mais, como por exemplo fatores técnicos e também ensinamentos ali para a inteligência artificial, para que ela consiga entender o contexto da conversa e entender se há um risco ou não, se ela deve acionar ali o médico ou não, a equipe médica ou não. Todas essas pequenas nuances na comunicação, elas são desafios constantes e elas exigem ali o máximo da minha carga cognitiva, e é isso que me dá tanto prazer de estar na Nina, porque é um desafio muito grande. Eu gosto muito de ser desafiado, e aí mistura com propósito e vira essa coisa maravilhosa. E realmente é muito bom, é muito gratificante, é muito prazeroso poder entregar isso, poder ver que a tecnologia, aquilo que eu há 20 anos atrás estava lá mexendo, apertando teclinha, tá virando não que eu não tenha feito, mas enfim, agora de uma maneira muito mais tangível e muito mais impactante. Realmente é muito bom e é muito, muito animador. Legal, Marco. Eu acho que outro viés sobre o impacto dessa solução que eu vejo claramente, a gente tem muito estudo que fala sobre a prevalência de burnout, doenças mentais na área médica, né? E quando você vai fazer um procedimento, queira ou não, aquele profissional que te acompanha, que fez as consultas com você antes da cirurgia, e que tá ali no dia da cirurgia, que às vezes tem ali uma troca, né? Segura sua mão, fala que vai estar tudo bem, percebe que existe ali né, um sentimento, uma ansiedade. Existe uma transferência com esse profissional. E muitas vezes o paciente, ele quer esse contato próximo, né? Ele quer tirar dúvidas, ele quer ser acompanhado, ele quer... E na maior parte das vezes são coisas... eu vou chamar ela de bobas, mas bobas pra quem, né?
para o médico que já escutou aquelas dúvidas 1000 vezes, mas para o paciente aquela dúvida é única. É Sim. tudo que ele tem, é o que causa muita ansiedade para ele, é o que causa muito medo para ele, né? Mas, por outro lado, aquele médico, quantas cirurgias ele já não fez ali no dia? Quantos pacientes ele já não atendeu no dia, e na semana, e no mês? Então, se a gente for pensar o nível de acompanhamento que um paciente desse precisa, é sobre-humano pensar que o médico poderia dar esse acompanhamento operatório, pós-cirúrgico, da forma com que esse paciente precisa. É o que o Ricardo estava falando. Ele tinha o desejo de ligar para todo paciente, mas é impossível. O centro médico faz ali suas 2.000 cirurgias por mês, né? Como que é possível gerir essa demanda? Não é possível gerir essa demanda. Então, ou o médico vai ficar sobrecarregado, ou o paciente vai ficar no limbo. É esse o momento que a gente vive hoje. Ou o médico sobrecarregado, ou o paciente ali no limbo. A gente tá em um desses dois extremos, não existe ainda um caminho do meio. E eu vejo muito a gente trazendo com a Alinacare uma solução de um caminho do meio. A gente não vai deixar de existir o acompanhamento, né, médico-paciente. A inteligência artificial não substitui esse contato, obviamente que não. A gente sabe que tem muito essa discussão, né? Não substitui, não vai substituir. Mas a gente tem também o CEO da Microsoft que fala, né, que a IA não vai substituir um profissional, mas um profissional que sabe usar a IA vai substituir um profissional que não sabe usar a IA. E é esse o caminho do meio que a gente está encontrando, né? Eu acho que existe muito essa dúvida, né, Marco? Mas como que funciona isso, né? Quem que tá ali do outro lado falando com o paciente? É o robô? Como que o robô sabe o que fazer, quando fazer, como responder? Eu acho que essa dúvida, ela acontece com quem não tá tão próximo, assim, da inteligência artificial. A gente tem muito aquela visão ainda do chatbot, né? Você manda uma mensagem, o chatbot responde ali uma outra mensagem fixa. Explica pra gente como que é essa tecnologia, como que através do WhatsApp a gente consegue transmitir uma comunicação e um cuidado humanizado com o paciente. Nós terceirizamos uma equipe indiana. E fomos cancelados no nosso primeiro podcast, né? Ai, gente. Ó, nós estamos aqui em maio de 2025. Se você está assistindo esse podcast e ainda não usou o ChatGPT, por favor, pare agora, dá uma pausa, vai lá e volta aqui depois, tá? Porque, gente, o ChatGPT hoje, eu até vi um artigo hoje, que acho que o quinto site, ou por aí, tá? Entre os 10 sites mais utilizados no mundo todo hoje em dia, tá? E o que ele é? Ele é um modelo de linguagem de IA generativa que foi exposto a uma quantidade absurda de dados, tá? E quando eu falo absurda, é literalmente absurda, muita coisa mesmo, praticamente a internet toda, tá? Ela foi imputada dentro ali de uma base de dados, pensa num um arquivo gigantesco. Ou seja, ele sabe muita coisa. E aí, como que ele funciona? Quando você envia ali uma pergunta para ele, ele faz um cálculo e faz uma estatística probabilística para entender qual que seria a resposta mais provável baseada em tudo que ele já foi exposto. E assim ele traz respostas sensacionais. Nem sempre. Às vezes ele dá umas alucinadas que a gente fala, né? E justamente pela quantidade de parâmetros. Alguns modelos de linguagem têm mais de 30 bilhões, bilhões de parâmetros. Então, cada pequena alteração ali dispara um processo em cadeia que muda completamente o resultado. Com agentes de IA, nós temos um avanço ali nessa tecnologia, que é onde a gente consegue inserir conhecimento proprietário, e aí entra toda a técnica da Nina e o conhecimento do Ricardo e do Ismael clínico, com documentos, com instruções e formas de conduzir esse modelo de inteligência artificial de maneira com que ele se atenha ali a um conhecimento específico e seja ainda melhor. Ou seja, a gente vai agregar todo esse conhecimento da internet um conhecimento específico. E esse conhecimento específico que traz a riqueza para o agente de IA. E por que o WhatsApp?
E qual que é a diferença de um chatbot? O chatbot, ele é uma sequência lógica de programação onde você tem que definir exatamente qual que é a trilha que vai ser seguida ali pelo usuário. Se tem geralmente no chatbot tem botões, né? Então tem lá botão escolha um para isso, dois para aquilo, três para aquilo. Se a pessoa escreve não sei, pronto, o chatbot já não sabe mais o que fazer. Na inteligência artificial generativa, não. Ela sabe se comunicar em linguagem natural. Então, ela entende praticamente qualquer idioma, porque ela foi exposta a tudo isso. E a pessoa pode falar naturalmente, com as suas próprias palavras, o que ela está pensando. E através destes cálculos, os modelos cada vez mais se aprimoram na maneira de fazer esse cálculo, que a gente chama de embedding. Então ela vai melhorando isso, esse embedding, e junto com esse documento, esses documentos que nós informamos para o agente, imputamos no agente mais o treinamento dele, que a gente chama de RAG, que ele vai colocando toda essa informação lá dentro, e aí na hora que chega a pergunta, ela faz um cálculo ali muito rápido e gera a resposta simulando um humano. Então ela tem ali uma característica muito natural, e ela traz isso na palma da mão no WhatsApp. Seria muito fácil da gente pensar, vamos fazer aqui um aplicativo no Inaquer. Agora vai Brasil. Mas é aí que tá, gente. O WhatsApp, todo mundo tem. Todo mundo sabe usar. E se a gente quer dar ali um conforto para o paciente, se a gente quer dar usabilidade, se a gente quer dar na palma da mão dele o poder de falar com o médico dele, imagina você com o seu médico ali, ó. Você pode tirar em 24/7 e vai lá e fala uma mensagem para ele de áudio. Eu tô sentindo uma dor aqui, não tá legal. Bem onde eu fiz a cirurgia, uma pontada esquisita. O que é isso? Desse jeito que eu fiz. E ela vai te responder. Ela vai te conduzir e ela vai te ajudar e te dar ali a tranquilidade que você precisa, que às vezes é só um nervosismo. E ela vai conseguir resolver isso. Por isso o WhatsApp, por isso a IA generativa, porque ela consegue juntar todos esses fatores e trazer esse resultado sensacional para o paciente, que sempre é o paciente, é sobre ele e para ele. Então a gente está aqui juntos, unindo as nossas potências, unindo os nossos conhecimentos, nós quatro, para poder gerar o melhor para os pacientes e achar esse caminho do meio. Sobre isso que o Marco falou, tinha uma coisa que eu queria comentar que é bem interessante. Uma coisa que a gente ouve com alguma frequência é o pessoal perguntando, pô, mas e se ela falar uma bobagem pro teu paciente? Esse exemplo teu é muito bom, né? Pô, tô com uma pontada, tô com uma dor, pô, e se essa dor é um infarto, ou se essa dor são gases, né? Ou assim, eu vejo que as pessoas às vezes têm um pouco desse receio de a IA negligenciar ou levar mal de alguma forma para o paciente, né? E o que com a NinaCare se tornou algo muito palpável para a gente levar de cuidado para o paciente é exatamente a dosagem entre o que a gente usa de conhecimento das LLMs, né, disponíveis nessa programação, das várias que a gente tem acesso para escolher a melhor para os nossos pacientes, mesclado com o que nós mesmos, eu e o Ricardo, clinicamente programamos a LLM para fazer. Então, acaba que o agente que a NinaCare cria, ele tem ali essa camada macro de conhecimento que ensina ele soar humanizado, ser acolhedor, só que com as virtudes humanas escaladas numa potência infinita. Ser paciente infinitamente como paciente, tá 24 horas disponível. Contudo, tendo uma camada de conhecimento primária, vamos dizer assim, que a gente coloca como acesso obrigatório a ela, que passa pelos cuidados clínicos e o crivo de médicos, onde a gente faz testes, a gente audita, a gente coloca para que esse cuidado seja feito da melhor forma possível. Então, esse agente de inteligência artificial tem essa programação teórica para ter o discernimento sem entrar na seara de cometer atos médicos, de fazer uma função do médico, mas sim ser um auxiliar desse cuidado aonde o médico não está. Às 3 da manhã, disponível para conversar com o paciente, ou estando feliz e animada, porque ela nunca está cansada a todo momento, ela pode estar assim para esse paciente. Então, a mescla
dessas potentes LLMs que o Marco citou, com a possibilidade de programar um conhecimento médico para ela, faz com que a gente leve uma qualidade de cuidado do paciente muito efetiva, muito real e muito segura, para a gente poder trazer isso para a prática. E já, graças a Deus, temos aí bons cases de aplicação aí das Ninas por aí, levando saúde, né, Marco? Aí é legal que é a primeira vez, eu nem lembro se eu te contei isso, a primeira versão da Nina aqui, protótipo, pão, coloquei na mão eu tava num churrasco lá em casa, eu mostrei pro meu vizinho, falei, testa aqui, por favor. Que é isso? Falei, só vai. Ah, legal, parece que ela é uma enfermeira? Isso, você fez uma cirurgia, fala que você fez uma cirurgia. Beleza. E aí correu o churrasco, tudo foi. No dia seguinte falou, cara, eu não parei de conversar com a Nina até agora. É muito bom isso, cara. É muito bom. Eu falei, então, muito obrigado. Era tudo que eu precisava ouvir. E é isso, sabe? É justamente você ter esse cuidado, sabe? Eu vejo, por exemplo, a minha avó, que já tá com a idade avançada, ela tem, quando ela recebe a visita ali do médico, que ela vai, o médico visita ela lá em casa, na casa dela. Vai lá na casa dela e o tanto que ela fica feliz, o tanto que ela se sente confortada, sabe? E é uma rotina ali, né? Pela condição que ela tá. Imagina você poder ter isso ali no seu celularzinho que todo mundo tem, gente. É isso que me move na Nina, é isso que eu acho tão legal, sabe? A gente conseguir fazer isso com tecnologia, batendo teclado, isso é sensacional. Você vê, né, Marco? O próprio seu amigo lá do churrasco, ele identificou, né, um canal ali de comunicação e continuou conversando com ela durante um bom tempo, né? Sim, E aí justamente isso que acontece, o paciente, ele às vezes não tem esse canal, né? Ele não tem esse canal de comunicação. sim. E ele tenta ligar para o consultório do médico, acaba atendendo uma gravação, ele não consegue ligar para o médico, porque às vezes o médico não passa o telefone de celular pro pessoal dele, porque... Então, às vezes, a Nina, às vezes, que a gente observou também nos nossos cases aí, acaba sendo um canal ali de comunicação com o paciente, de coisas assim totalmente aleatórias, às vezes, né? Porque é onde ela tem ali a segurança, onde ela tem ali onde ela pode despejar aquele desejo dela ali de conversar com alguém, de tentar algum esclarecimento, é o canal que ela tem, né? Então, a gente abrindo esse canal, né, a gente vai conseguir atrair também muito mais o paciente para perto do cuidado, né? Isso é muito interessante, esse exemplo que você deu. E você também, Carolina, desculpa estender um pouco esse assunto, mas em algum momento anterior, numa das suas falas, você trouxe uma conversa sobre burnout também. Então a gente tem falado também muito da capacidade da Nina entregar valor aos pacientes. A gente está muito animado com isso e muito confiante do que ela faz, né? Mas uma outra coisa que a gente vem vendo gradativamente é o quanto ela também agrega pensando nos profissionais de saúde. Então esse exemplo do pós-operatório, na prática, a maior parte dos grupos de anestesistas não tem esse follow-up pós-operatório que o Ricardo sentia o desejo de fazer e, querendo ou não, eu, como pupilo dele, aprendi. Mas, assim, então isso é algo que é criado, é algo novo, né? Mas existem outras realidades dentro do cuidado que você mesmo trouxe que eles agregam uma demanda muito grande sobre os profissionais de saúde. E as estatísticas de burnout são alarmantes, elas variam muito. Mas você tem estatísticas em serviços onde está tudo bem, está tudo funcionando, em torno ali de seus 10% baixo para menos. E você tem cenários mais alarmantes, estudos que quase denunciam, né, estatísticas de burnout de 85 para cima. Então, imagina, estamos falando de 8 em cada 10 médicos ali sofrendo de despersonalização, sofrendo de falta de satisfação na sua profissão. E você tem outros estudos correlacionando burnout médico com piora na assistência em saúde. Isso é bem fundamentado, sabe? Então, de alguma forma, quando a gente atua diretamente no paciente, a gente está vendo os resultados da Nina ali na prática com aquele paciente. Mas indiretamente, quando a gente cria essa solução que consegue também cuidar não só melhor desses pacientes, mas cuidar, e não só melhor, mas eu digo, cuidar aonde o médico chega, não chega, melhor dizendo, mas
também talvez tirar algumas funções que não precisam ser feitas pelo médico, pela enfermeira ou pela secretária, você deixa humanos cuidando de humanos nas funções que a IA não vai substituir. Você deixa humanos dando um sorriso sincero, porque a pessoa não está em esgotamento quando aquele paciente chega no serviço de saúde. Um humano que talvez vai ter mais paciência para não encarar um paciente como um paciente chato, entre aspas, para quem só estiver ouvindo, porque, na verdade, ele não é chato, ele só está ansioso, só está nervoso. E um humano sem burnout, sem esgotamento, porque ele tem agentes de IA ajudando ele a fazer tarefas repetitivas que não precisam dele, talvez seja um profissional de saúde mais sensível, mais atento às subjetividades das pessoas e mais capaz de entregar um cuidado de fato humanizado, né? Muito legal. A gente explorou um pouco sobre o propósito, sobre a tecnologia por trás da InnaCare. Eu acho que um tema que é muito legal a gente falar também agora é de case prático, né? Ricardo, você tem a sua experiência em gestão e qualidade, também implantou e está acompanhando o MVP da InnaCare no hospital em que você atua. Eu acho que seria muito legal escutar quais são os seus feedbacks sobre o resultado que você tem observado na prática, como que ela tem impactado a eficiência, tem impactado desfechos. O que você pode compartilhar sobre isso? Bem, Carol, o que eu posso dizer assim, é uma surpresa, né? Tem muita coisa que a gente tá pegando que a gente não pegava, tem muito feedback bacana, também tem muitos desafios para a gente enfrentar, porque, como eu falei para você, abre um canal com o paciente acaba perguntando, às vezes, de leito hospitalar, coisa que não é função da InnaCare, né? Mas tudo que é novo, todo processo novo, tudo que não existe e você é o primeiro ali a colocar a coisinha ali no lugar, fazer um processo novo, uma coisa nova, aquilo geralmente gera uma ansiedade não só do paciente, como também do cirurgião, do médico e também de quem está ali por trás do processo, que somos nós que tentamos inovando, tentando mudar, tentando melhorar, né? Isso é uma coisa que a mudança gera isso daí nas pessoas mesmo, né? Uma das coisas que o pessoal aqui já falou, o Ismael falou muito bem também, é sobre a validação do agente, né? A gente tem todo o cuidado dentro da InnaCare de fazer uma validação para que o agente não fale groselha, né? Para que o agente não faça uma conduta médica, para que o agente não alucine, que nem o Marco falou. Começar a falar muita besteira, isso não vai ser um agente que vai estar tratando pelo cuidado. Pelo contrário, ele vai estar causando malefício para o paciente, né? Então, a gente tem muito cuidado nesse processo de validação para a gente realmente colocar, que o Ismael falou de uma maneira bem, bem legal, que eu achei. Tem aquela camada grande, que é o conhecimento da LLM, muito bem explorado pelo Marco, todos aqueles bilhões de informações que ele tem na internet inteira, mas tem uma camada um pouquinho mais profunda, que é aquele conhecimento que nós médicos damos para a IA. E basta a gente ter a sensibilidade e ter o senso de calibrar isso. Que hora que ela pode falar alguma coisa mais genérica e que hora que ela pode ficar falando só a profundidade do negócio. Então a gente tem essa capacidade dentro da InnaCare de fazer esses ajustes para que ela seja mais genérica ou seja mais específica. E sempre dando aquele conceito dela nunca falar coisa conduta médica. Prescrição médica não é conduta dela, né? Nem na parte de pós-operatório, como pós-consulta, tratamento acompanhamento de tratamento, seja o que for. Então, no hospital em que eu trabalho, a gente começou a implantar a Nina, né? Foi muito processo, né? Então, a gente trabalha lá, tem mais de 50 anestesistas, e para você colocar um processo novo dentro de uma empresa de 50 anestesistas, não é uma coisa fácil, né? Então, existe a necessidade de um engajamento muito grande da liderança. Então, a liderança que está em cima desse processo, ela tem que estar bem convicta do propósito, ela tem que acreditar no que realmente vai trazer de valor para o paciente e para conseguir passar isso para os que estão em volta do lado dela ou até embaixo dela, para que realmente você consiga sensibilizar as pessoas que aquele processo que você está acrescentando na rotina de trabalho dela vai servir de valor para o paciente no final do seu dia. Se você não conseguir fazer isso,
realmente você vai só estar colocando uma novidade, se ninguém se sensibilizar, ninguém vai usar, na verdade é essa. Então a primeira coisa que tem que fazer é a sensibilização. Então se já validou, já está tudo certinho, agora vamos sensibilizar os profissionais a usarem. Então esse processo de sensibilização vai muito do dia a dia, da liderança, do um a um, do tete-a-tete, e mostrando os feedbacks dos pacientes. A gente já pegou nesse processo paciente com dengue, entendeu? Que ele entrou em contato com um pós-operatório, começou a falar os sintomas que ele estava tendo, passou por contato para a nossa enfermeira, cara, tá com dengue, você tá com dengue, vamos fazer vai para pronto-socorro, colher um exame, etc, etc. Nós já pegamos também pacientes de pós-operatório que estavam com uma suboclusão intestinal. Trocando em miúdos, estava com a barriga grande, Marcos. Ah, obrigado. Obrigado, porque eu ia pedir a tecla SAP. Ele estava com a barriga grande, cheia de gases. E de um pós-operatório de 2 dias de uma cirurgia robótica, por exemplo. Entendeu? Se a gente deixasse caminhar isso daí, se a gente não tivesse esse acompanhamento, fatalmente esse paciente ia ser uma reabordagem cirúrgica. Ele ia voltar para a mesa para ser operado. Como nós pegamos muito precocemente, 2 dias depois a gente já entrou em contato com esse paciente e ele relatou esse fato que ele estava estufado, cheio de gases, a gente já entrou em contato com o paciente primeiro para entender a história e já entrou em contato com o médico do paciente. Ó, seu paciente está assim, assim, assado. Então você traz muito valor também para o seu cliente, que é o cirurgião, né? Não só com o paciente, obviamente, mas para o seu cirurgião, você mostra que você é um cara preocupado, você é um cara diferenciado, você não é a commodity, né, Ismael, que a gente conversa. A gente não é a commodity do mercado. Você é um cara diferenciado. E ele falou, muito obrigado, então eu já estou mandando ele para o pronto-socorro. O paciente foi, passou uma sonda, etc, etc. E evitou uma cirurgia no paciente. Evitou uma reabordagem, né, por causa de um diagnóstico precoce. Então, veja, aí quando você começa a mostrar isso, esses dados, esses feedbacks para a sua equipe de liderados, você já começa a sensibilizar mais. E isso é uma bola que vai evoluindo, é uma bola de neve. Conforme mais você vai sensibilizando, mais as pessoas vão usando, mais os pacientes vão acreditando, né? Mas existe uma diferença muito grande, lógico. Do branco para o preto, tem vários tons de cinza, né? Então é um caminho que se faz lentamente, mas sempre procurando melhorar e sempre procurando fazer da melhor forma possível. Eu gostaria de falar também dessa história do burnout que o Ismael falou. Hoje em dia, o tempo de todo mundo é a coisa mais democrática que tem o tempo, né? Tem 24 horas para todo mundo, né? Não tem, todo mundo tem 24 horas por dia para usar. E esse tempo está cada vez mais escasso, né? Pela própria forma do contexto que o mundo está hoje, pela agilidade que as coisas estão, pelas modificações, pelo contexto de inteligência artificial, etc, etc, etc. Menos tempo a gente tem. Imagine isso no mundo, né? Imagine um médico, então, né? Ele tem que, além de toda a profissão dele, ele tem a família, ele tem o bem-estar, ele tem que viajar, ele tem que se atualizar, ele tem que estudar, né? Então, 10 minutos que você consiga tirar de um bate-papo com o paciente, que é ali só para fazer uma pergunta, que nem a Carol falou, boba, entre aspas, mas que para o paciente é única, e você conseguir economizar 10 minutos do tempo desse dia, desse médico, 10 minutos que ele leu um paper. É 10 minutos que ele leu uma atualização. Que também Entendeu? vai ser convertido para mais valor para o paciente dele, né? Exatamente. Indiretamente. Isso em 10 minutos num dia, no mês são 300 minutos, né? Vai escalar isso no mês, no ano. Então, é o tempo que você ganha com coisas que são, assim, que nem o Ismael muito bem citou. Deixar para o humano que é aquilo que é humano. Aquelas coisas repetitivas, padronizadas, aquelas coisas... dá para passar para alguém não humano fazer, né? E deixar as coisas mais humanizadas. O sorriso no rosto, a empatia, o aconchego. Deixar para o médico que realmente... Aí você vai conseguir realmente fazer um tratamento holístico, digamos assim, né? Não só dar um remédio e mandar o paciente tomar. E dentro da NinaCare, então foi isso. Dentro lá do nosso case, dentro lá do hospital que eu trabalho, a gente já pegou esses casos que eu te falei. Tem um desafio enorme de sensibilizar ainda as pessoas e mostrar valor nisso, que isso daí vai conforme... Coisa nova,
né? Quando eu lembro lá atrás da minha formação, agora historiando um pouco, né? Eu não gosto de historiar, mas, mas hoje em dia uma coisa que está bem consolidada é a visita pré-anestésica, né? A consulta pré-anestésica, a avaliação pré-anestésica, como você quer falar? Na minha formação, não existia consulta pré-anestésica, avaliação pré-anestésica. A consulta pré-anestésica era bem leito. A gente chegava no leito cirúrgico, deitava lá na cama, deitava na mesa cirúrgica e você perguntava qual é o seu peso, tem alguma alergia, toma algum remédio, ali, né? E hoje em dia, o que aconteceu? Avaliação pré-anestésica, né? Consulta pré-anestésica, isso está bem estabelecido, porque viu-se o valor que isso daí tinha com o passar do tempo. O quanto de complicação você deixava de ter no intraoperatório fazendo uma avaliação pré-anestésica decente, examinando esse paciente decentemente, preparando esse paciente decentemente para a cirurgia. Então, é uma coisa que já está consolidada. Agora, o pós-operatório, gente, ela começou a mexer agora, né? Ela começou a mexer agora no pós-operatório. Então, a gente consolidar isso vai levar um tempo. Resta a liderança fazer o quê? Ter muita resiliência, ter muito propósito, confiar naquilo que está fazendo, gente boa por trás trabalhando, né? E tratando da melhor forma o paciente possível que você pode fazer. Não tem outra forma, né? É isso. Excelente, Quando Ricardo. eu cheguei era tudo mato. Essas iniciativas são, durante nossa carreira assim como médico, né? Desde o começo da formação, a gente sempre ouve muito o jargão, deixar o paciente no centro, né, Ricardo? Então, colocar o paciente no centro, colocar o paciente no centro. E não tem um profissional que vai falar que ele tirou o paciente do centro. Porque é um jargão que você não pode questionar. Isso é uma verdade absoluta na medicina, que o paciente tem que estar no centro. Mas quando o paciente chega para mim ali num plantão 10h30 da noite e me pede uma analgesia obstétrica e eu tô cansado, pô, eu tirei aquele paciente do centro e eu não quero fazer. Ou quando chega um paciente, já é a sexta anestesia do dia, num plantão de 36 horas que eu tô dando, ou sei lá, 15ª anestesia numa jornada tão longa dessa, e eu me pergunto se, pô, aquele paciente foi hostil comigo, ele é chato. Será que no momento que eu penso isso dele, eu tirei ele do centro? Então eu acho que iniciativas como a inteligência artificial aplicada à área médica, né? E a Nina é a nossa menina dos olhos agora, né? Mostrando esse potencial de impacto, ela faz com que todo mundo que tira o paciente do centro, mas é bem intencionado e gostaria que o paciente não saísse do centro, tenha mais possibilidade de manter o paciente no centro. A maior parte dos colegas que passam por essas situações, todos nós já passamos por essa situação, está muito associado a esgotamento, está muito associado a não conseguir ter uma compreensão mais complexa, mais profunda, em níveis de compreensão mais profundos de o que era o paciente estar no centro, sabe? O que tira do centro, o que não tira. E com a inteligência artificial a gente garante que esses níveis de compreensão sejam aprofundados e melhor, a gente consiga ter um resultado real em cima disso, né? Excelente. Bom, acho que essa é uma excelente forma da gente encaminhar para o fechamento desse nosso papo. Eu, particularmente, estou muito feliz que a gente consiga trazer da profundidade para a superfície essa conversa sobre inovação, inteligência artificial na área médica, na medicina. A gente é suspeito para falar, mas a gente acredita profundamente que, assim como a internet foi uma mudança absoluta das relações, das comunicações, do trabalho, a inteligência artificial também vai ser, e a medicina vai ser impactada com isso, sem dúvida alguma. A forma que as relações são feitas hoje não vai ser a forma que elas vão acontecer daqui a 1 ano, e muito menos 5, 10 anos, e muito por conta da inteligência artificial. Então, que a gente possa realmente liderar esse processo, e a gente convida todo mundo que está aqui escutando, que tem interesse e que tem vontade de trazer esse tipo de tecnologia, esse tipo de inovação para sua prática, que nos siga, que nos acompanhe, que estejam junto com a gente. E para vocês saberem mais sobre a NinaCare, vocês podem seguir a gente no Instagram, @NinaCareBR. A gente vai estar sempre compartilhando as novidades, a gente tem evento vindo por aí, e esse com certeza vai ser só o primeiro de alguns podcasts aí que a gente vai trazer sobre o tema de inovação e inteligência artificial na medicina. Marco, Ismael, Ricardo, muito obrigada pelo papo hoje. Obrigada a todos vocês que estão aí escutando. Pra gente foi um prazer poder estar aqui.
Muito obrigado. Muito obrigado. Não. Valeu. Valeu. Deu certinho. Cara, a Carolina vai desperdiçar um centavo, né, do podcast aqui. Eu tava acompanhando ali. Desliga o microfone.